Isaías capítulo 41, verso 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a minha destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Que palavra especial do profeta Isaías para as nossas vidas. Que palavra que nos encoraja, faz com que nós tenhamos o contrário do que eu vou falar nesta manhã, que é o medo. Às vezes nós entramos nos parafusos da vida e nos rodeamos e rodamos nessas situações e que o medo nos toma. Amados, nós podemos dizer que existe o medo bom e o medo ruim. Mas eu quero falar hoje, pela manhã, do medo ruim. Do medo que nos traz dificuldades de vida. No medo do que nos atrapalha, que faz com que a gente procrastine a nossa vida, que faz com que a gente erre, que faz com que a gente se afaste de Deus. Então eu quero traçar com você algumas coisas interessantes sobre esta questão, medo. Se nós ligarmos a nossa TV, principalmente nos telejornais do final do dia, seja ele na Record, seja ele na Bandeirantes, nós vamos ver um show de horror. Nós, se entrarmos na nuance de ver aquilo e tomar pesar daquilo na nossa vida, nós vamos ficar com medo da vida. Eu tenho sérios problemas com a minha mãe às vezes, porque minha mãe gosta de assistir o Datena. E essa semana, por exemplo, eu tive que ir para Campos e fui de moto, mais rápido. Amados, eu nem avisei ela, falei, tenho que ir para lá, mas eu não avisei que fui de moto. Porque se eu falasse que eu ia de moto, ela já ia sentar, porque olha, você não sabe o que eu vi na TV, aconteceu isso. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas minha mãe é assim. Conhece? É terrível. Péssimo. Só coisa ruim. E ainda a mãe falando, dá medo. Dá muito medo. Ainda mais quando a minha mãe é assim, ela sonha com alguém, faz muitos anos que ela não sonha com ninguém, e quando ela sonha com alguém, você pode ter certeza na semana seguinte, essa pessoa já foi. Eu sempre falei para ela, não sonha comigo. E não me diga, que aí eu já vou direto, pelo menos. Nós criamos certos medos na nossa vida, não é verdade? De infância, muitas coisas podem acontecer. Eu me lembro uma vez que eu fui morar em Jaú para tentar ser jogador de futebol, fui jogar no 15 de Jaú e eu morei na casa do meu tio. Ele me cedeu um quartinho na edícula que ele tinha lá e eu morei no fundo da casa. E um belo dia ele fez um churrasco lá e nós estávamos conversando e ele, no bairro onde ele morava, ele foi a primeira casa, era um bairro novo. E ele começou a contar uma história que lá naquele lugar tinha um lobisomem. Eu tinha 16 para 17 anos de idade. Imagine que a casa do meu tio era uma casa com um terreno grande, então a casa dele ficava lá na frente, no meio, tinha uma área e depois era a edícula lá no fundo. E ele falava que esse lobisomem aparecia toda quinta para sexta. E o bairro dele ainda era afastado, não tinha muita casa em volta. Amados, quando eu ouvi os cachorros latir, eu falei, danou. Eu orava, eu repreendia, e eu já falava para Deus, Deus, eu não quero ver esse bicho.
Às vezes o medo ele é criado em nós, né? Ele é passado para nós. Tantas situações, eu já contei aqui um exemplo de uma vez que eu fui com o meu pai na fé, expulsar espíritos malignos de uma casa mal assombrada. Tive medo. Aliás, se você já passou por isso, como já passei, hoje já não tenho mais esse receio, não tenho mais esse medo, eu quero mais que o capeta se estrepe em nome de Jesus, não é? Mas quem nunca passou, imagina você estar numa casa mal assombrada. Não deve ser fácil. Então eu quero que você entenda que existe o bom medo que a Bíblia fala, que é o temor a Deus, que traz o respeito a Deus, que traz limites para as nossas vidas, principalmente em relação ao pecado, mas existe o medo ruim. E o medo ruim, ele precisa ser enfrentado, porque a palavra de Deus explica sobre isso. Então, eu quero que você entenda, primeiro, o que é medo? O medo é uma sensação desagradável de pavor, é um alarme na nossa vida. É algo que faz com que a gente sinta a perda do controle daquele momento, daquela situação, daquilo que nós estamos passando. A Bíblia fala a respeito desse medo. Nós vamos usar vários exemplos. Se a gente pensar aqui, o próprio profeta Elias teve medo e se enfurnou correndo de uma mulher. Saiu e foi lá ficar escondido. Porque Deus usou ele tremendamente, corajosamente, contra os profetas de Baal. E aí ele ouve uma palavra da rainha e fica com medo de uma palavra. Ele toca fogo e sai correndo por causa de uma palavra. Então nós temos que entender que o medo ruim faz com que você se atravanque na vida. E não é isso que eu quero mais. Eu quero que você saia daqui hoje corajoso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero que você saiba que não existe o espírito de medo sobre você. Existe sim o espírito de ousadia dado pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo quando ele vier, esse receio na nossa vida, você poder orar e você poder passar pela situação. Então, muitas emoções estão relacionadas com medo. Primeira delas, a ganância. Mas pastor, a ganância é uma emoção que está relacionada ao medo? É. A ganância é o medo de não ter o suficiente. Preciso de mais. Sempre mais. Eu quero mais. E por não ter mais, eu tenho medo de não ter. Não é assim que funciona. Amados, nós falamos um pouquinho sobre ansiedade na semana passada. E lá nós vemos Jesus Cristo dizendo sobre os lírios, nós vemos Jesus Cristo falando sobre as aves, as vestimentas, e ele diz claramente para nós, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, Deus é o seu supridor. Mas o medo de nós não termos na nossa vida faz com que às vezes a gente compre compulsivamente certas coisas que não são necessárias, faz com que a gente sonhe com coisas que não são necessárias, e criam expectativas erradas, e faz com que você tenha o medo de não ser bem sucedido na vida, e aí você às vezes se torna ganancioso. Amados, a Bíblia diz claramente, você pode ganhar o mundo inteiro, mas pode perder a alma. Eu prefiro ganhar a alma e perder o mundo inteiro. Outra emoção que o medo pode gerar em nós é a rejeição. Nós temos medo de ser rejeitados, não é? Eu hoje estaria com muito medo se eu tivesse que casar hoje, se eu fosse solteiro, porque eu me sinto meio acabadinho, não é verdade? Muitos de nós pensamos assim, né? Eu fico imaginando as pessoas que falam assim, eu não casei ainda, pastor, como é que vai ser minha vida? Olha só, amado, cada um tem sua tampa. Pode ser que sim, e até pode ser que não, mas tem. Deus sabe das nossas necessidades. E a rejeição é algo muito ruim, essa coisa de não ser aceito. Amado, você foi aceito pela pessoa mais importante que existe na face da terra, que é Deus.
E se você é aceito por Deus, o resto é resto. Eu não preciso ser aceito por ninguém, mas eu preciso ser aceito por Deus. Quando eu sou aceito por Deus, as outras pessoas vão me aceitar também, porque Deus está em mim. E eu faço com que isso seja manifesto na minha vida. E a glória do Senhor, que reflete em mim, vai refletir na vida das pessoas. Amém. Então você não precisa se sentir rejeitado. Por quê? Porque Deus te aceita. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus já te aceitou, meu amor. Até porque Ele é teu Criador. Não é? Outra coisa que eu vejo é a culpa. O medo gera culpa, principalmente dos nossos erros. Não sei vocês, mas é interessante quando nós olhamos a culpa em crianças, né? João Pedro essa semana fez algo muito legal. Ele quis ser Picasso. Pintou a parede. E aí, ainda se fosse na minha casa, tudo bem, mas pintou da avó, da Edna. E a Edna chegou para mim e falou: olha, seu filho pintou toda a parede da minha casa. Eu falei: meu Deus. Já pensei na lata de tinta. Mas eu me lembrei que a pintura da casa dela é aquela tinta que você pode lavar. Sabe, Paulinho? Acrílica. Pois bem, cheguei, sentei ao lado do senhor João Pedro e falei: e aí, ó? Eu chamo ele de amigo, né? E aí, amigo, que história é essa? Por que você pintou? Qual foi a sua ideia? Você quis uma arte contemporânea? Modernismo? Aí, falei: você vai lavar. Vamos pegar a buchinha, você vai aprender que não se pode fazer esse tipo de coisa. E ele foi lá para lavar, limpar. Mas, amados, antes disso, quando eu comecei a falar sério com ele, sabe o que ele fez? Se escondeu. Talvez o medo de apanhar, o medo da bronca, mas por quê? Sabia que estava errado. Adão fez a mesma coisa, Eva fez a mesma coisa, errou. O que foi acontecer? O medo fez com que os escondessem ou tentassem se esconder de Deus. Quando nós erramos, nós somos assim. Ficamos nos sentindo culpados e queremos nos esconder dos nossos erros, daquilo que nós temos para enfrentar na nossa vida. Outro sentimento que a gente vê é que quando nós estamos com muito medo, vem o desânimo. Desânimo gera fracasso, o sentimento de fracassado. Deu tudo errado, não quero mais enfrentar a situação, não quero mais passar pela situação. Outro sentimento que eu vejo, que o medo provoca em nós, é a indecisão. Se devemos ou não caminharmos para aquilo. E aí eu falo por mim, principalmente como pastor de uma igreja. Amados, às vezes eu fico indeciso, vou, não vou, faço, não faço, ajo ou deixo de agir. Por quê? Porque você pensa que é fácil mexer com pessoas, amados? Essa semana eu liguei para uma pessoa da nossa igreja para contar uma certa situação. Eu queria confessar o medo que eu estava sentindo no meu coração por uma situação específica que estava acontecendo na nossa igreja. Eu falei: e aí, o que eu faço? Buscando orientação. Por quê? Porque eu sei que se eu tomar uma atitude que não seja agradável, aquela pessoa, aquele indivíduo ou indivídua, ela pode tomar uma decisão e ir embora. E eu fico com aquilo no coração apertado, dá medo. Dá medo. Mesmo que seja correto, não dá medo? Às vezes a gente dá. Quantos de vocês já não chegaram numa situação em que você precisou corrigir, falar, e você sabe que talvez a pessoa não consiga suportar a sua correção, mesmo ela sendo certa? Você não fica com medo? Fica. Essas indecisões da nossa vida às vezes são geradas pelo medo. O medo de errar.
E aí, amados, eu separei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e amor e de moderação. Interessante isso, né? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo falando isso, olha, ele nos deu um espírito que nós não temos que ter medo, ao contrário, é um espírito que nos traz o quê? Fortaleza. Nós temos algo que aprendemos na Bíblia, olha, não sei quantas vezes tem a palavra não temas, não sei quantas vezes Deus é contigo, uma para cada dia do ano, até para o ano bissexto, 366 vezes, não é assim que se fala os jargões da igreja? É, amados, mas é verdade, Deus é contigo, e Ele te traz um espírito de fortaleza nesta manhã, de amor, de moderação. Ele traz sobre a sua vida algo que realmente faz você enfrentar esse medo que você está passando, seja ele qual o medo que você tenha, o medo de enfrentar as pessoas, o medo de enfrentar o diabo, o medo de enfrentar a situação da vida. Você precisa entender que você está coberto de um espírito de ousadia hoje, que é o Espírito Santo de Deus, e que Ele te capacita a passar por essa situação. E aí, amados, por que a gente tem esses medos? A infância, as lições da nossa vida na infância. Amados, sempre tive muito medo de apanhar da minha mãe. Muito. Porque minha mãe sempre teve a mão pesada. E aí eu me lembro uma vez que meu irmão mais velho, o Hélio, a gente sempre foi assim, olha mãe, nós vamos para lá, que nem eu fiz essa semana, falei, vou para Campos, mas eu volto amanhã. Meu irmão tomou uma atitude e saiu para jogar bola sem avisar minha mãe. E foi para um lugar que a minha mãe não gostava. E minha mãe começou a ficar preocupada do horário, e eu lembro como se fosse hoje, ela me pegou pela mão e foi me arrastando na rua, tão apressada que ela estava para encontrar meu irmão. E ela foi bem na bendita quadra da Barroca, que é perto da minha casa. E a Barroca, já se fala Barroca, não era um lugar muito bom, muito agradável. Chega lá, quem está lá? Meu irmão. Amados, eu vi os olhos de medo do meu irmão. Ela entrou no meio da quadra. No meio. Pegou meu irmão pela orelha e foi puxando. Aquela cena está marcada na minha vida até hoje. E até hoje eu tenho medo da orelha. Porque eu sei que a minha mãe faz isso se for necessário comigo ainda hoje. Medos da nossa infância, sei lá qual é o medo que você tem lá da sua infância. Seja qual for, o Espírito de confiança está sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ter medo da nossa imaginação, do pecado. Pecado, amados, ele faz com que você se perca. E aí você não consiga mais voltar àquilo que é importante e valioso na sua vida. E talvez esse medo seria bom, medo de pecar. Eu não quero pecar. Mas normalmente o nosso medo é das consequências do nosso pecado. Do que a gente já fez, do que a gente já praticou, do que a gente já errou. Mas deveria ser um bom medo antes, aquele que faz com que a gente pense trilhões de vezes antes de pecar. Mas o medo que eu falo aqui desse pecado é aquele que a gente já praticou e que gera consequência. Alguns medos nossos são baseados na nossa ignorância. Alguns medos nossos são baseados na dúvida, na nossa autoimagem pobre que nós temos de nós mesmos. Amados, o mundo dita um tipo de moda, o mundo dita um tipo de aparência. Qual
que é a aparência que o mundo usa? Se você for pegar os anúncios de modas mais caras do mundo, como é que são as mulheres? Altas, finíssimas, não é? E finíssimas em tudo, inclusive, né? Você pega a perna da pessoa e fecha com um dedo, de tão fina que a pessoa é. Desculpem as magras, mas eu não gosto das magras. A prova é minha esposa. Não que ela é gorda. Amém? Não é isso, amados. Não é isso que eu quero dizer. Mas essa questão da imagem que o mundo joga na nossa vida, ela faz com que a gente queira ser algo que nós não somos. Essa noite eu perdi a noite de sono, não sei se eu estava ansioso para poder estar aqui no horário, por causa da bendita hora de verão. Eu passei a noite em claro e vendo algumas coisas, e no Facebook estava lá uma antiga professora nossa lá da academia. Ela está bombada, e ela arrumou um namorado mais bombado que ela, e falando de uma cápsula que faz emagrecer, faz queimar. Amados, vou dizer uma coisa para vocês, é óbvio que ficar muito gordo faz mal, mas ficar muito magro também faz mal. O importante é ser equilibrado, e o importante é saber viver a vida. Para que ter medo das coisas? Ah, pastor, porque as pessoas vão me recriminar, vão dizer da minha roupa, vão dizer disso, vão dizer daquilo. Amado, você é a imagem e semelhança de Jesus, você é a imagem e semelhança daquele que te criou, e se Deus te deu a oportunidade de você estar aqui ainda vivo, dessa maneira que você está, não fique pensando que você tem que seguir as regras do mundo, você tem que seguir a regra de Deus. Ah, você tem que ser saudável? Estou dizendo que você tem que ser saudável, não vai ficar comendo bobagem para estragar a sua vida. Não vai fazer coisa errada com o seu corpo. Se você não pode, não faça. Se você não deve, não tente. Mas, amados, você é um lindo de Jesus. Amém. Você é lindo de Jesus. Olha só como Deus foi bom com Davi, deu a Vilma. Não é? Olha que situação, a gente prova o milagre de Deus. A gente vê o milagre do Senhor, os milagres do paraíso acontecendo na comunidade cristã. Deus é a palavra. E se vocês perceberam, o Davi está naquela onda do Outubro Rosa. Ele veio em homenagem. Nós temos as metas inatingíveis da nossa vida. A gente cria umas expectativas. Olha, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo outro, amados. Eu já disse aqui, a minha meta mudou muito depois que eu tive filho. Eu fico imaginando o Jefferson e o Alessandro, eles ficam postando lá no Facebook coisas legais do Tony, porque eles estão desenvolvendo um amor que é incondicional, é completamente diferente, mudou tudo na vida deles. Muda-se por completo, amados. Até a nossa questão de segurança. Eu vou ser sincero, eu sempre fui meio medroso para alguns tipos de brinquedos de parque de diversão. Nunca fui daquele tipo de pessoa que gosta de muita emoção nesse sentido. Mas eu fico imaginando aqueles que vão naqueles parques lá nos Estados Unidos e ficam com o pé solto. Eu não iria nunca, amados. Eu nunca pularia de paraquedas, até porque eu penso nos meus filhos. Quem vai cuidar deles? Não é verdade? Vou morrer e eles vão ficar como? Como se eu fosse também insuperável na vida deles, né? Se Deus existe, Deus é Deus também na vida deles. Mas a gente cria essas situações, essas metas na nossa vida, e que às vezes nos atrapalham, em todas as áreas. Em todas as áreas. A meta da sua vida, amados, é sim ter um espírito de coragem para enfrentar todos os tipos de medo. Outra coisa que eu vejo é que a gente tem uma visão muito errada de Deus. E eu tenho ouvido algumas mensagens, né? E essa semana eu descobri que eu consigo baixar coisas no celular. Olha, amados, eu estou me descobrindo no mundo tecnológico pela primeira vez. Eu consegui baixar 3 mensagens no celular.
E aí eu saio correndo e vou ouvindo as mensagens. E numa delas me trouxe alguns questionamentos, em várias situações, amados. Não é porque eu sou o teu pastor que você não deve questionar certas coisas que eu possa falar. Às vezes eu leio algumas coisas aqui, eu tenho um certo entendimento, e talvez aquilo não bata no seu coração em paz. Então guarde aquilo que é bom, aquilo que não é bom, não guarde. Até porque que eu estou falando isso? Porque tem um pastor que eu gosto muito de ouvir. Ele é um mestre, ele é um conhecedor da palavra de Deus. E ele falou algumas coisas essa semana que eu fiquei assim, puxa, mas da onde saiu essas ideias malucas? Acontece. Mas também não deixei de acreditar que ele é um homem de Deus. Porque se durante muitos anos ele abençoou a minha vida através das palavras, de estudos de seminário, talvez ele esteja aí num momento difícil da vida dele. Eu também não quero entrar em julgamento. E por que eu estou falando isso, amados? Porque às vezes a gente tem uma visão errada do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que te ensina a viver nesta terra de forma diferente. Não é um Deus que traz julgamento sobre a tua vida ao ponto de você sentir medo o tempo todo. Ah, se eu fizer isso, o bicho vai pegar, se eu fizer aquilo, não vai dar certo. Amados, Deus quer ter um tete com você todos os dias, uma amizade pura, sincera, algo que vale a pena, que vai fazer com que você tenha tanta intimidade com Ele, que você vai entender que esse medo cai por terra. Deus não é um velhinho sentado num grande trono, de barba branca, e lá com um cetro, talvez, fez errado. Psst. Não! Deus é muito mais do que isso, do que a gente imagina. A sua essência é amor. E quando nós entendemos isso, nós chegamos diante de Deus com os nossos medos, com as nossas falhas, podemos pedir perdão e Ele nos perdoa, e Ele traz o Espírito dEle, o Espírito Santo, para que nós possamos ser renovados e restaurados e passarmos desse medo. Temos uma visão completamente errada do que é Deus. Deus não é carrasco. Deus não é um Deus que faz com que você entre num julgamento ou numa sala de julgamento. Porque se fosse assim, amados, nós não teríamos mais condição de viver na terra. A graça é completamente diferente. Não estou fazendo apologia ao erro, ao pecado. Ao contrário, estou dizendo que você tem um Deus tão maravilhoso que você pode sentar com Ele e falar com Ele todos os instantes e Ele te ajudar a passar por essa situação. Pense nisso. Deus, Ele é um Deus que é maravilhoso, único. Deus é bom. Deus é bom. E amados, sabe quais são as consequências do medo? Quando a gente deixa o medo nos dominar, o medo ele causa indecisão, que eu já falei, ele tira a sua autoconfiança, e ele acaba com situações da sua vida ao ponto de você ficar em pânico. Você já viu essas novas nomenclaturas que existe, que a psicologia tem nos dado? Medo de lugar fechado, medo, ultimamente estou com medo de avião. Desde pequeno, eu sempre amei andar de avião. Mas numa volta do Espírito Santo, uma viagem curta, o céu estava azul, límpido, maravilhoso. Eram 8 horas da manhã. Amados, o avião já subiu tremendo. Chegou lá em cima tremendo. E na metade da viagem estava tremendo demais. Eu já tinha pego turbulências terríveis antes. Eu tinha pego tempestade. Sabe aquela coisa de filme, de ver raio assim, ó? Eu sentava do lado ali, eu via raio, eu achava o máximo. Mas nesse dia, eu não sei o que aconteceu, o que entrou no meu coração. E eu fiquei com medo. Eu ficava andando dentro do avião, para lá e para cá. E a aeromoça chegou para mim. Falou, senhor, está nervoso? Eu falei, tô sim. E aí, para piorar, amados, faltando 10 minutos para chegar em São Paulo. Comandante, por favor, sente-se, nós vamos passar por uma turbulência. E eu vi a aeromoça correndo. Aí que mais gerou medo na minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu fiz que nem o Papa, beijei o chão. E seja bem-vindo esse chão maravilhoso. Acontece, medos. Medos que a gente precisa enfrentar. Rouba a nossa alegria, rouba as nossas oportunidades.
Quantos medos nós temos? Tem uma empregada lá em casa que já está há muitos anos conosco. Quando o João nasceu, a gente não tinha com quem deixar, que a Patrícia ia voltar a trabalhar. Então nós tínhamos contratado a Lana, que até hoje está conosco. É uma mulher que é um presente de Deus para nós. Ela parece a Anastácia do Sítio do Capão Amarelo. Quem conhece ela já sabe. E o João Pedro é apaixonado por ela e ela pelo João Pedro. É interessante isso, né? Eles criaram um carinho tão grande um pelo outro. E ela tem uma filha que está com seus, acho que 18 anos agora. E a menina é um pouco atirada. E ela gosta de sair, se divertir e tal. Mas eu vi a Ângela preocupada esses dias lá em casa, porque a filha saiu e dormiu fora de casa sem avisar. E eram umas 9 horas da manhã, nós estávamos junto a ela, ela ligou para a mãe, para avisar que chegou em casa. Nossa, eu não sabia o que a Lana fazia, se ela ficava nervosa, já chorava, gritava no telefone. Esses medos atrapalham a nossa vida, não é? Tiram as oportunidades que nós podemos ter. E eu fiquei imaginando, estava na situação dela, e eu falava, calma, calma, nós temos a certeza que se algo de ruim já tivesse acontecido, a gente já sabia, não é assim? Essa frase todo mundo fala, mas ela é real. É real. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando o meu amigo Eric faleceu no acidente do helicóptero lá do filho do Alckmin, uma hora depois, a gente estava sabendo que ele tinha falecido. Antes mesmo de passar na TV. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com ele já tinham ligado. E notícia ruim, amados, é brincadeira, corre rápido, não é não? Hã? Ô, troço ruim é notícia ruim. Roubam as nossas alegrias, roubam a nossa paz. Por isso que o medo ruim não é bom para nós. O medo ruim, ele precisa sair logo da nossa vida. Sabe por quê, amado? Bloqueia nosso crescimento espiritual. Bloqueia tudo que a gente pratica na vida. O medo é terrível. Terrível. E eu quero nessa manhã trazer para você 5 ensinamentos para você tirar o medo da sua vida. Primeiro, reconheça o medo da sua vida. Vá lá na raiz desse medo. Aonde foi que começou? Seja na infância, seja de onde for. Chega diante de Deus e fala, eu tenho medo disso. Amados, é que nem eu estou falando do medo do avião. Eu já falei para o Senhor, eu quero fazer uma viagem de 10 horas dentro do avião, para acabar de uma vez por todas com medo do avião. E se for para cair o avião, cai logo de uma vez. Eu tenho que passar pelo medo. Eu tenho que reconhecer. Eu sei aonde eu caí. Eu sei aonde aconteceu. Eu sei que eu tenho um Deus que pode me fazer passar por essa situação. Amados, já perdi a oportunidade de pregar na Bolívia, esses dias atrás, de ir para a Argentina, pregar lá, e eu não estou indo porque eu estou com medo de avião. Olha que babaquice. Podia ir para a Argentina, Porto Madeiro, Bolívia nem tanto, mas Argentina. E ainda o rapaz lá da Bolívia, o nosso missionário lá, o Michael, vem cá que você não vai ter mais medo, eu vou te dar umas folhas de coca, você vai mastigando, vai passar rapidinho o seu medo. Eu falei, engraçadinho. E amados, não estou brincando não, viu? Você pensa que lá não se mastiga? Todo mundo na igreja mastiga folha de coca lá. Diz que é normal tomar chá. É cultura. Vou fazer o quê? Vai para o inferno? Não. É deles. Agora não tem o imbecil aqui chegar lá e querer fazer isso, que não vai dar certo. Vou me estrepar. Outra coisa que você precisa fazer é identificar que existe uma ponte entre você sair da raiz do problema e passar para a vitória. Essa ponte você precisa atravessar. Dê o primeiro passo hoje no nome de Jesus Cristo. Enfrente seus medos. Vá para cima deles, porque Deus é contigo. Amém. Muda seu foco. Muda seu objetivo. Quando você mudar o seu objetivo, se seu objetivo for Deus, você não vai mais ter medo das coisas da vida. Confie na palavra que nós demos aqui nesta manhã, de Isaías
41. E ele diz claramente para nós, no verso 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém. Glória a Deus. Joga por terra todo o seu medo agora, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer e fazer você uma pessoa corajosa. Alguém tem algum medo aqui? Opa! Se eu perguntar, talvez seja das baratas, ratos, agora de palhaços. Tem uns palhaços aí que estão terríveis, não é? Não sei se alguns não sabem, mas agora a onda é se pintar de palhaço terrorista. Aquele palhaço, já teve um filme de terror que inventaram que o palhaço era um palhaço ruim, não é? E aí pegou uma onda agora, como eu sempre digo, essa onda veio lá dos Estados Unidos e o brasileiro imbecil já está querendo pôr em prática os palhaços terroristas de terror. Não sei qual é o seu medo. Seu medo talvez seja: será que a minha vida vai ter uma segunda oportunidade? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu aprendi isso duramente na minha vida. Deus é um Deus de segundas chances. Está entendendo o que eu estou falando? Deus é um Deus de segundas chances. Ah, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Você já teve uma primeira, talvez errou. E se você for realmente uma pessoa de coração quebrantado, e que vai chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu me arrependo, e eu quero viver a tua vontade, os teus planos. Deus é um Deus de segunda chance, Ele vai te dar uma segunda chance. Ah, pastor, mas eu estou na 10ª. As segundas chances de Deus são várias. Ah, pastor, mas será que vai dar certo? Ué, você não crê no Deus que você serve? Eu creio. O meu Deus, como diz lá em Lucas, é o Deus do impossível. Ou não? Ninguém deu glória a Deus? É por causa do Outubro Rosa, amados? Eu vou dizer uma coisa para você. O Outubro Rosa é para provar que Deus cura qualquer tipo de situação. Amém. Até o câncer. Amém. Até o câncer. Em nome de Jesus, todo espírito de câncer que possa haver sobre as mulheres de mama, não é só mulheres, mas homens também, não é? Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito que assola as pessoas. Amados, é isso que o diabo faz. Ele joga uma palavra sobre a tua vida e diz assim: olha, você vai morrer disso. Amado, você vai morrer de qualquer jeito. Se vai ser disso ou vai ser de outra coisa, você vai morrer. Eu e você vamos morrer. Mas eu quero que você saiba que o dia seguinte da sua morte tem que estar garantido, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é a vida eterna com Deus. E aí isso tira o medo. Eu dizia às pessoas que eu trabalho: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como morrer, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Já falei para Deus: Deus, se um dia o Senhor quiser me levar, me leve, mas me leve de uma vez. Eu não quero ficar dando trabalho para minha esposa, para ninguém. Não quero. Não quero. Semana eu fui lá onde eu ajudo na escola das crianças lá de futebol, e tem um senhor que trabalha lá, e eu criei uma intimidade com ele. O apelido dele é Índio, porque ele parece um índio, mas não é índio. E a esposa dele morreu há 1 ano e 4 meses atrás. Eu acompanhei os últimos dias da esposa dele bastante junto com ele, e ela morreu definhando numa cama, 45 anos de idade. Ela teve um AVC e foi destruindo a vida dela. Ela era uma mulher guerreira, diz que cuidou dos irmãos mais novos, porque a mãe morreu cedo também. E aí pode ter algum imbecil dizendo assim: ah, isso daí é maldição hereditária. Ou tem uns perturbados que falam certas coisas, não é verdade, irmãos? Então eu vou dizer uma coisa para você: não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus. Toda maldição já é quebrada.
Ah, pastor, mas nós temos aí os estudos científicos que mostram que você tem o mesmo DNA do seu pai, da sua mãe, e pode vir algum gene danificado, errado. Pode vir, amados, mas não está sobre a minha vida. Eu vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim. Os planos de Deus estão estabelecidos para mim, só basta eu querer vivê-los. E eu conversava com esse homem, a gente estava ali tomando um café, e ele começou a contar de novo a história da mulher. Às vezes a gente vive um luto de muito tempo, né? Ele ainda está no luto dele. Porque ele tem 2 crianças, né? 2 meninos, são gêmeos, 12 anos. Perdeu a mãe cedo. Eu acho que esses são até piores, né? Porque conviveram com a mãe, né? Tiveram relacionamento com a mãe. E eu fiquei, naquele instante, veio um temor no meu coração, sabe? Mesma hora eu pedi: Deus, guarda a Patrícia. Deus, guarda as pessoas que podem, talvez, cuidar das pessoas que eu amo. É que nem a Ana Paula, aquela amiga minha e mulher do Thales. Ela recentemente teve que fazer uma cirurgia aqui, ela está com um corte aqui, assim. Estava com um nódulo na tireoide e diziam que era câncer. Ela me ligou chorando: Paulinho, você sabe que você é meu melhor amigo. Eu falei: eu sei, Paulo, o que está acontecendo? Olha, eu estou com um nódulo aqui, tem um nódulo no fígado também, a previsão é câncer. Eu quero te pedir uma gentileza. Fala, querida, cuida da Antonella para mim. Eu falei: você que vai cuidar, você vai ver o casamento dela, você vai ver seus netos. Eu retiro toda a palavra em nome de Jesus. Amado, ela operou e o nódulo já do fígado, acho que eram 2 já sumiram. Deus age. Quando a gente retira esse espírito de medo da nossa vida, esse medo ruim, tira isso em nome de Jesus de você hoje. Você precisa levantar os olhos para o céu e dizer: Deus, eu quero te seguir de verdade. E eu creio na palavra que foi dada hoje, que o Senhor é comigo e que me pega pela mão direita. Quer dizer que Ele quer passear com você no jardim. Quer dizer que Ele quer passear com você no shopping quando você vai. E principalmente vir na igreja firme e forte. E falar: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. E ter a certeza que eu vou cuidar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Da melhor maneira possível. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Pai, nesta manhã, nós tiramos agora, Senhor, tudo que está no nosso coração de medo, de receio, de temor. Os ruins, Pai, porque o bom temor, que é aquele que traz princípio de sabedoria, o bom temor, que é aquele que faz com que a gente tenha respeito e tenha o equilíbrio e tenha os limites corretos para nós vivermos os Teus princípios, esteja sim estabelecido em nós. Mas o medo ruim, que ele seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo espírito de covardia, porque nós não somos covardes. Sim, Senhor, nós somos pessoas que foram escolhidas para viver nesta terra, levar a Tua palavra, mostrar, Senhor, aos outros que nós temos um Deus que é conosco, que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um Deus que cuida dos nossos filhos, que nós temos um Deus que cuida das nossas casas, que nós temos um Deus que faz a diferença em nós. Em nome de Jesus, abençoe homens e mulheres nesta manhã. Pai, tira todo medo agora e descansa em nós, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, derrama a Tua verdade, derrama a Tua vontade. É o que eu quero te pedir e desde já te agradecer, sabendo que o Senhor cuida, sabendo que o Senhor está conosco. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então você vai profetizar para a pessoa do seu lado assim: olha, você é um corajoso do Senhor. Você é um corajoso do Senhor. Amém?